verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o evangelho é o meu dever. Usa minha boca pra... Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor Deus no livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 7. Romanos 1, 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Você que já anda com Jesus há algum tempo, você já deve ter aprendido que isso não é um cumprimento. Graça e paz é uma liberação de bênção. Jesus havia dito aos discípulos, quando vocês chegarem em alguma casa e vocês entrarem naquela casa, vocês digam, a paz do Senhor seja convosco. E se naquela casa eles receberem a paz ficará. Se eles não quiserem receber, a paz voltará para vós. Então a paz do Senhor não é um cumprimento. Cumprimento é bom dia. A paz do Senhor é uma ministração de bênção. E o apóstolo Paulo, ele teve muitos contatos com Jesus, né? Ele mesmo disse que Jesus apareceu muitas vezes para ele. E Paulo recebeu certamente de Jesus esse costume de falar graça e paz. O que é graça? Tem várias definições. Graça é favor, graça é aceitação, graça é mercê. Mas a definição que eu mais gosto, porque eu acho que é a mais bíblica, né? Graça de Deus, é favor imerecido. Graça é um favor imerecido. A gente não merece e Ele dá, né? Graça. Aleluia. E eu quero falar com você nessa manhã como viver debaixo da graça. Como viver debaixo da graça de Deus, do favor de Deus, da aceitação de Deus. Então eu quero com você ir lá para Tiago, capítulo 4, lá depois de Hebreus, Tiago 4, a partir do verso 1. A Bíblia fala, não vos enganeis, tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Então, para você viver debaixo da graça de Deus, não é uma coisa assim automática. Existem condições para isso, viver debaixo da graça. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, aqui, Tiago diz assim, olha, em Tiago 4:1, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, prazeres, né? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Até aqui, até esse pequeno trecho, eu queria falar com você a respeito da motivação errada. Eu creio que de uma forma ou de outra, todo ser humano precisa de uma motivação para viver. Não sei se você já pensou nisso. A gente tem que ter uma motivação, né? É diferente dos animais. Os animais irracionais, a motivação dele é o instinto. Ele acorda e vai procurar comida. Ele vai defender a cria, ele vai se defender dos predadores. Qual é a motivação do animal? É essa, né? Mas e o ser humano? O ser humano, se não tem uma motivação, ele fica desmotivado, né? Se fica desmotivado, fica desanimado. Então a motivação de alguns é ganhar dinheiro, é ficar rico,
Até aos 40 anos eu tenho que ter R$1 milhão. Vou ser um milionário aos 40 anos. A motivação do outro é, eu vou batalhar até conseguir entrar naquela faculdade que eu quero, esse curso que eu quero. Então, por um tempo, a motivação dele são os estudos. O outro, a motivação é a viagem. Eu tenho que sair do país, eu quero sair do país, eu preciso sair do país. A motivação, então, ele vive durante um tempo com a motivação de conseguir os meios para sair do país. Não é? As pessoas sempre têm uma motivação, não é? E quem não tem motivação está desmotivado. Eu quero falar com você aqui, nesse texto mostra aqui a motivação errada. Aqui ele fala, o Tiago, que quem corre atrás dos seus deleites, atrás dos seus desejos, quem tem cobiça, é invejoso. Então, ou seja, esses primeiros 4 versículos falam, e eu creio que 90% talvez do ser humano que não tem o Espírito Santo, isso encaixa aqui, é o egoísmo, a autossatisfação, os prazeres pessoais. Quando a sua motivação de vida é essa, isso leva a contenda e desentendimento entre as pessoas. Veja aí, no primeiro verso. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Não é por causa dos seus desejos que ficam guerreando dentro de você? Então, quando a gente vive assim, irmãos, e isso é o que o mundo semeia para a gente, não é? Você já tem um celular bom? Tem um celular bom? Em Portugal eles falam telemóvel, né? Mas você pode ter o melhor. Você já tem um carro bom? Não tem? Então você tem que ter. O seu já é bom? Mas você pode ter o melhor. Você tem isso, você pode ter aquilo. Então os desejos, os deleites, os prazeres, as vontades pessoais vão fazendo as pessoas irem umas contra as outras, porque a pessoa fica cega por causa daquilo que deseja. Distrata quem está junto, distrata quem trabalha com você, passa por cima das pessoas, é uma calamidade. Eu vou pedir para você deixar marcado aí, para não perder o nosso texto base, e eu vou até Judas, sabe onde é Judas? Lá antes de Apocalipse. Judas 16. Judas 16. Logo antes de Apocalipse. Judas, só tem um capítulo, né? Esse aqui não é Judas Iscariotes, tá? Não é o traidor. Esse aqui é Judas, o irmão de Jesus, que depois se converteu. Judas 16, fala assim: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências. Você conhece alguém que é assim? Queixoso, murmurador da sua sorte, da sua vida, anda segundo os seus desejos, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Verso 19 diz assim: estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo. E sensuais aqui não é só de sensualidade, sensuais, o texto fala de pessoas que vivem na carne, sensuais, vivem pelo que sentem, vivem pelas emoções da carne, pelos desejos da carne. Essas pessoas não têm o Espírito Santo, são murmuradores, queixosos, admiram as pessoas por interesse. Motivação errada. Voltando lá para Tiago, lembra, a gente está aqui para falar sobre vida debaixo da graça, amém? Graça, graça de Deus. Essas pessoas, e você tem que sair desse meio em nome de Jesus, tem uma vida estéril, nunca se satisfaz. O verso 2, Tiago 4:2, cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar.
combateis e guerreais e nada tendes. Nunca está satisfeito, sempre, é uma vida estéril, nunca está satisfeito. Alcançou aquela meta, trocou o carro, daqui a pouco já está vazio de novo. Alcançou aquela meta, conseguiu concluir aquela faculdade que você queria, daqui a pouco já está vazio de novo. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, né? E ainda ele fala aqui, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastar nos vossos próprios prazeres. Uma vez Jesus falou assim para os seus discípulos: até agora vocês não pediram nada para o meu Pai. Peçam em meu nome, para que a vossa alegria seja completa. Jesus ensinou a gente a pedir para o Pai, em nome dEle. Eu me lembro quando eu era católico, eu tinha aprendido que Deus era muito ocupado. Me foi ensinado assim, que Deus é muito ocupado. Então, por isso tem os santos. E não podia ficar incomodando Deus a toda hora. Eu era criança e eu aprendi isso. A gente ia na igreja. Então não podia incomodar, por isso tinha os santos, e cada santo especialista no seu departamento. O negócio é casamento, é o Santo Antônio. O negócio é perder alguma coisa lá em casa, é o São, acho que é São Longuinho, não sei. Né? É terçol, eu lembro, faz tempo que eu não vejo alguém com terçol, antes tinha, sabe terçol? Tinha um santo especial para o terçol, eu não lembro qual que era. Então cada santo com o seu departamento, porque Deus era muito ocupado. E não podia incomodar Deus. Mas Jesus falou, peça. Até agora você não pediu nada para o meu Pai, peça para que a sua alegria seja completa. Eu era criança, não conhecia Jesus ainda, eu devia ter 12, 13, 14 anos, que eu me lembro, e eu aprendi que quando eu ia dormir à noite, eu rezava, né? E aí eu começava pedindo pelos que já morreram. Eu aprendi assim. Já morreram, mas eu citava o nome de cada um, pedindo para Deus. E quando chegava nos vivos, eu dormia, já estava com sono. Eu dormia, eu nunca completava os vivos, tadinhos, pedindo, né, para Deus. Mas era assim, essa complicação, pode pedir, não pode pedir? Pode pedir. Pode pedir. Deus é um Pai. Mas aqui ele fala, você pede e não recebe, porque pede mal. Pede para os vossos próprios deleites e prazeres. A palavra fala lá em 1 João, que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, sabemos que nos ouve. E se sabemos que nos ouve, sabemos que nos atende. Então, o que é pedir bem? É pedir as coisas certas. É estar em sintonia com a vontade de Deus, saber o que agrada a Deus. Se eu estou no centro da vontade de Deus, eu peço as coisas para a minha vida de acordo com a vontade dEle. E Ele vai abrindo as portas. Amém? Isso é uma vida debaixo da graça. E também, uma coisa terrível aqui no verso 4. Essa vida de alto prazer, de desejos pessoais, uma vida de um certo modo egoísta, ela promove a amizade do mundo. A amizade do mundo. Olha o versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Você ganha a amizade do mundo, ou seja, o mundo passa a ser seu amigo. É a amizade do mundo. Você quer ter o mundo como teu amigo ou quer ter o Espírito Santo como teu amigo? Meu amigo Espírito Santo. Mas se eu tenho uma vida voltada para os meus deleites e prazeres, para as minhas concupiscências, se eu tenho uma vida egoísta, e eu me aproximo das pessoas por interesse, e eu corro só atrás dessas coisas, o mundo vai ser meu amigo. E 1 João fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago fala a mesma coisa. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não, mas eu não quero ser inimigo de Deus. Certo, você não quer, mas se você é amigo do mundo, ou melhor, se o mundo é teu amigo, você já é inimigo de Deus. Isso é uma prostituição espiritual. Vocês se lembram quando Israel, que é o nosso exemplo, quando Israel se afastava de Deus,
Deus falava que eles estavam em adultério espiritual. E é o que ele fala aqui. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É adultério espiritual. O que você prefere? Ser amigo do mundo ou amigo de Deus? Agora mesmo, eu comentei que vi uma matéria que na Holanda 44% da população é ateu, são ateus. 44%. São pessoas, podem ser pessoas boas, né? Estão vivendo a sua vida, o país está lá, civilizado. Eles são amigos das coisas do mundo, normal. Faz, compra, vende, vai, não vai, sobe na vida, passa por cima do outro, é normal, é assim que se faz, a gente está lá. Mas só que Deus está dizendo uma coisa radical aqui, hein? E Jesus foi crucificado por palavras radicais. Ele falou, olha, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. E Deus fala que é adúltero e adúltera. E aqui o verso 5 mostra o coração de Deus com relação a gente, irmãos. Tiago 4, 5. Ou cuidais vós, ou pensais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo que habita em você tem ciúmes de você. Ele tem zelo, ele quer te guardar, ele quer te proteger. O Espírito tem ciúmes. Não é interessante essa palavra? O Espírito que habita em nós tem ciúmes. Então, se o Alexandre, se eu começo a me engraçar com o mundo, e começo a ir para as coisas do mundo, e as coisas do mundo roubam o nosso tempo, irmão. Não é? A gente podia muito bem, em vez de estar aqui agora, em comunhão, em vez de estar aqui louvando a Deus, em vez de estar aqui ouvindo a palavra de Deus, a gente mora numa cidade de praias lindas, hoje está um dia lindo, a gente podia estar na praia. Agora. Não é? As coisas do mundo roubam o nosso tempo. É proibido? Não. É pecado? Só isso? Não. Mas o fato é que se eu for colocando sempre outras prioridades, eu posso te afirmar, você está vivendo fora da graça de Deus. Ele fala, chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. E até o final da palavra eu quero te dar um padrão de equilíbrio, tá? Para você não ser um biruta fanático religioso. Posso te afirmar que eu tento encontrar tempo para minha família, para o meu trabalho, para todas as coisas, só que Deus em primeiro lugar. Aí eu vivo debaixo da graça. Quando eu preciso de um livramento, eu tenho um livramento. Podemos achar socorro em tempo oportuno, podemos entrar com ousadia de um trono da graça, fala em Hebreus. Porque você é amigo dele. Você não é amigo do mundo, você é amigo dele, amigo do Espírito Santo. Aleluia. Leve ele a sério. Ele tem ciúmes de você. E então, os primeiros 4 versículos falam da motivação errada, e os próximos versículos falam da motivação certa. Vamos lá, versículo 6. A volta à motivação certa. Aliás, antes de falar qual é a motivação certa, Jesus disse isso lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Cobiçais e nada tendes, buscais e não alcançais, né? Porque buscais para os vossos próprios deleites e prazeres. Por outro lado, Jesus falou que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acho muito lindo, eu não sei como está nas outras versões, Mateus 6,33, mas na revista e corrigida fala, as demais coisas, todas as demais coisas, todas vos serão acrescentadas. Não fala, serão dadas, acrescentadas. Você acrescenta algo sobre algo. Todas as demais coisas serão acrescentadas sobre o quê? Sobre o fundamento que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí tudo é acrescentado. Aí eu posso andar de graça em graça. Graça sobre graça. Graça é favor imerecido.
Pai, porque eu fiz algumas escolhas que no momento foram difíceis para mim, eu sei que amanhã a graça virá. Amém? Rexarabalamá. Amém? Você está entendendo? A vida debaixo da graça depende das escolhas que você faz. Um pouquinho mais de 2 anos atrás, há 2 anos e meio atrás, a nossa igreja ficou linda como está e está cada vez mais linda, né? Graças ao nosso administrador que está ali atrás. E naquela época, quase 2 anos e meio atrás, a minha sala, o meu escritório na igreja ficou pronto. Quem conheceu o meu escritório na outra igreja, lembra que era uma parede cheia de cupim, né? Uma sala escura, com uma coluna na frente, você abria a porta, você nunca podia entrar com pressa na sala, que você ia dar de cara na coluna, né? Então tinha uma coluna, tudo assim meio com gambiarra, mas foi bênção, durante anos. Eu recebi vários apóstolos, vários pastores, eu recebi candidato a prefeito, eu recebi prefeito naquela sala, bem assim, fraca, né? E aqui a gente tem uma sala linda, o meu escritório aqui é lindo. Quando eu estava com os planos de entrar no escritório, de fazer aqui acontecer e vir para cá, colocar os mapas que eu tenho para colocar, os meus livros e passar o meu tempo aqui, colocar o tapete de oração, 2 anos e meio atrás eu tive um problema profissional e tive que voltar para a minha profissão. Porque há 8, 10 anos atrás eu deixei minha profissão por causa da igreja, tive que voltar. E a minha sala está até hoje. Cadê o Jorge? Nem os quadros que ia pôr não pus, nem aquela espada que eu ganhei dos valentes eu não coloquei, nem os livros, né? A sala está lá. Eu falei, tudo bem, calma, vai ter a hora. Eu tive que deixar um pouco a igreja como eu não queria, porque eu não podia fechar a minha clínica, esperando os meus filhos se formarem. Passou 1 ano, passou 2 anos, e agora, depois de 2 anos, o meu filho se formou, minha filha está já quase se formando, e ele vai trabalhar na clínica, então, já tenho falado um tempão, meus planos são que agora em 2020 eu volto para a igreja. Irmão, se preparem, eu vou tirar você do banco, hein? Amém? 2020, já chegou, então, 2020 agora. Mas é que o diploma dele chega agora em março, né? Daí ele vai poder trabalhar. Então, eu fiz todos os planos agora, vou voltar, vou arrumar meu escritório, vou voltar para o tabernáculo, vou voltar para a igreja. E aí, eu recebi um convite. Claro que eu não vou te falar que convite mas um convite muito assim, irrecusável, uma posição muito nobre, uma honra, que ia me tirar da igreja. Quer dizer, eu nem ia voltar como eu ia voltar, ia continuar sem tempo para a igreja, menos tempo ainda. Aí pensa, ora, conversa. Sabe aquele prato de lentilha, né? O prato do guisado que foi oferecido para o Esaú? Eu falei, não, eu vou buscar primeiro as coisas do céu. A oferta é legal, é bênção, mas vai me tirar o tempo da igreja. Agora que eu vou voltar. E eu recusei essa proposta, essa oferta. Amém? Então eu quero te falar, e eu sei que eu vou viver debaixo da graça. Eu estou vivendo debaixo da graça. Então eu quero falar para você isso. Depende das suas escolhas. Depende das suas escolhas. Amém? Versículo 6. O Espírito tem ciúmes de nós. Antes, Ele dá a maior graça. Graça, favor imerecido, Ele dá a maior graça. Versículo 6. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Ele dá graça ao humilde. O humilde reconhece quando erra. O humilde reconhece quando peca, se arrepende, pede perdão.
Deus dá graça ao humilde, e aí você tem força e autoridade para resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, e o diabo fugirá de vós, em nome de Jesus. Eu marquei aqui uma referência de Mateus 5,17, eu vou só ler esse texto aqui de Jesus, Mateus 5,17. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer um, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Quando ele fala para buscar o reino dos céus e a sua justiça, é cumprir a palavra de Deus. Você viu que Jesus fala, não pense que eu vim revogar a lei, não, eu vim para cumprir a lei. Porque muita gente aí meio libertino, desse que quer viver com Deus sem congregar, quer ter Jesus do seu jeito, fala, mas as coisas não são bem assim. Sabe, as coisas são bem assim. São bem assim, como está aqui. A palavra de Deus é perfeita. Né? É um tesouro. Não pense que eu vim revogar a lei, não, eu vim para cumprir a lei, Jesus falou, eu vim para cumprir. E olha, antes que o céu e a terra passem, porque vai passar, né, vai acabar, nem um jota, nem um tio vai se omitir da lei. Tudo vai se cumprir. E aquele que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Aleluia. Então vamos voltar, eu vou voltar para Tiago 4. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se eu vivo uma vida assim, buscando em primeiro lugar Deus e as coisas de Deus, eu vou atrair a graça de Deus. Ele dá a maior graça. E o que é graça? Favor que eu não mereço. É graça. Aleluia. Ele vai me capacitar a resistir ao diabo. Às vezes as pessoas só respeitam ou só temem ao diabo quando tem um encontro com ele. Porque uma das estratégias do diabo é se fazer de inexistente, né? Uma vez eu estava na França, evangelizando uma pessoa, que hoje é meu amigo, e ele é muito grande. Ele deve ter uns 110 quilos, mas ele é muito grande, muito forte, ele é muito alto, ele parece um guarda-roupa de casal, assim. Ele é tão assim, grande que uma vez eu estava com um problema com meu carro na Peugeot, muitos problemas, e eu estava perdendo dinheiro, e aí um dia eu fui lá para São José dos Campos, lá na Peugeot, e eu fui com esse meu amigo, esse francês. Ele é muito grande. E quando eu entrei na concessionária, o gerente veio me atender e olha, naquele dia resolveu o problema. Naquele dia resolveu. E depois, quando eu fui sair, eu fui agradecer o vendedor. Aí ele falou, olha, o vendedor, não o gerente que veio falar comigo pela primeira vez. Ele falou, olha, o seu amigo é bravo, né? Eu falei, não, ele é tranquilo. Mas olha, não precisava nem ter vindo com ele, viu? A gente ia resolver tudo. Eu falei, não, eu sei, ele está comigo, é meu amigo. Mas olha, e ele nem quebrou nada, ele só entrou com aquela cara dele de guarda-costas gigante, né, atrás de mim. O gerente veio falar comigo. Mas o que eu quero dizer, esse meu amigo, quando eu o conheci, ele estava apavorado com o diabo. Ele ouvia vozes, ele via vultos, ele não tinha paz. O diabo estava cercando ele. Ele não dormia. Isso me deu a oportunidade de falar de Jesus Cristo para ele. Eu orei por ele, repreendi esses demônios. Ele se converteu e teve paz. E é meu amigo hoje.
Quando você vive debaixo da graça, você tem autoridade contra os demônios. Não é tamanho, é autoridade. Mas depende das suas escolhas. Amém? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Duplo ânimo. Tem uma outra versão que fala ânimo dobre, né? O que é o duplo ânimo? Hoje eu estou animado, amanhã eu estou desanimado. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Duplo ânimo. Ele fala, você de duplo ânimo, limpa as mãos, pecador, purifica o teu coração. Chegue-se a Deus e Ele vai chegar até você. Então, quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a gente não tem mais duplo ânimo. A gente fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A criança é assim. A minha netinha está com 6 anos e ela ainda é assim. Eu espero que quando ela tiver com 12, 13 anos, que é uma idade bem crucial, que ela ainda esteja assim. Ela é assim, hoje vai ter igreja. Ela fala, oba, hoje tem igreja? Assim era o Davi, o rei Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora você é assim? Hoje tem dia, hoje é dia de ir na casa do Senhor. Mas hoje que vai ter jogo do Corinthians? No horário do jogo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, irmão? Retira o duplo ânimo. Eu já comentei com você, e eu acho que às vezes é bom comentar coisas boas, né? Quando eu acordo, eu sempre espero eu me lembrar do Espírito Santo para levantar da cama. Hoje foi bem assim, de novo. Né? Eu acordei 5h15 antes do despertador, né? E aí deu uma preguiça, porque o despertador era para 5h30. Eu falei, 15 minutos. Fiquei lá. Você dá tempo para a sua cabeça pensar. Irmão, o corpo é um péssimo patrão. O corpo é um péssimo patrão. Ele é um ótimo empregado. Se você falar, levanta, ele levanta. Para de comer, ele para. Se você falar, vamos lá, vamos para o trabalho, ele vai. O corpo vai, não vai? Mas se você deixar ele escolher, mais uma colher de açúcar não vai fazer mal. Mais 20 minutos para dormir não vai fazer mal. Né? O corpo é um péssimo patrão, é um ótimo servo. Então, de manhã cedo, quando eu acordo, o corpo começa com os seus argumentos, com as suas razões, aí eu procuro me lembrar do Espírito Santo. Eu demoro uns 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos para lembrar do Espírito Santo na cama. Mas aí quando eu lembro, eu falo, Senhor, obrigado por esse dia, bom dia, Espírito Santo. Eu tenho tanta coisa para fazer hoje, mas o Senhor vai comigo. Aí quando eu sinto, aí eu levanto. Bom dia, Espírito Santo. Você quer ser amigo do mundo? Você quer a amizade do mundo ou você quer a amizade do Espírito Santo? Amém? Está comigo? Isso é vida debaixo da graça. Então, eu quero propor para você um novo foco para esse ano, apesar que o ano já está quase na metade, né? O ano passa rápido. Daqui a pouco já é Natal, né? Do jeito que estão as coisas. Mas uma proposta para você para esse novo ano. Coloca as prioridades. Eu já ensinei isso, mas é o que eu faço na minha vida. Primeiro lugar, Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Amém? Você acorda e é o seu devocional com Ele, a sua conversa com Ele, a sua intimidade com Ele. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, família. A família. A família é presente de Deus. O seu primeiro ministério é a família. Quando você não tem paz em casa, você não tem paz em nada. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter posição, pode ter honra, pode ter saúde, mas se não está bem com a família, se não tem um porto seguro, nada está bom. Fica vazio. Vai buscar lá fora e busca porcaria.
Então, Deus, família. Amém? Por isso que os filhos são a herança do Senhor. Faz parte. E depois que os filhos crescem, ficam bem, casam, vão embora, aí vem os netos. Aí vem de novo, é o segundo filho. E é bênção, família. Depois, Deus, família, depois, trabalho. Trabalho. Não igreja, trabalho. Eu quero ler com você um versículo, eu peço que você leia esse, a gente já está terminando. 2 Tessalonicenses, um pouquinho mais para trás aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 7. 2 Tessalonicenses 3, 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, Paulo fala, imitem a gente, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. A gente trabalha para não ser peso para ninguém. A gente trabalha porque é bênção, porque é nobre. Você conhece muitas pessoas que quando se aposentam, param de trabalhar, perde a motivação, entra em depressão, fica doente. Que coisa! Então, agradeça a Deus pelo seu trabalho. Já pensou você trabalhar a vida inteira reclamando porque trabalha, eu trabalho, reclama a vida inteira. Aí quando se aposenta, morre, porque não tem mais o que fazer, senta, engorda, fica vendo televisão, tomando refrigerante, salgadinho. Trabalho é bênção. Trabalho é bênção. Deus, família, trabalho e quarto, igreja, corpo de Cristo. É onde a gente serve os irmãos, onde a gente usa os nossos dons, onde a gente trabalha para Deus. A primeira coisa é Deus, é eu e Ele, é o meu devocional, o meu contato, a minha intimidade, a minha amizade com Ele. O quarto lugar é o meu trabalho para Ele, na igreja. E aí que vem a sabedoria para conciliar as coisas da terra e as coisas do céu. Pé na terra, cabeça no céu. Amém? O meu tempo tem que ser para as minhas coisas e para as coisas do Pai. De preferência primeiro para as dele, depois para as minhas. Aleluia? Por isso que eu estou dizendo para você, se eu aceitasse a proposta que eu recebi agora, eu ia continuar sem tempo para ele. Mas eu estou há 2 anos esperando que eu vou ter tempo para ele. Então, quarto lugar, igreja. É nisso que eu falei para você, se você não ficar bravo comigo, esse ano eu vou ajudar você a sair da cadeira. Vamos trabalhar para Deus, é nobre, é lindo, é bênção. Jesus falou, quer trabalhar na vinha do meu pai? Quer trabalhar na vinha? Vem comigo, vamos trabalhar na casa do Pai. Amém? A gente tem aí muitas coisas para fazer, muitas boas obras para realizar, muita gente para conhecer Jesus Cristo em Ubatuba e fora de Ubatuba. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Eu quero fazer uma oração com você. Olha, eu quero fazer uma oração e para isso eu vou ler aqui Gênesis capítulo 6, verso 8. Eu vou ler Gênesis capítulo 6, verso 8, e em cima disso eu vou fazer uma oração. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era varão justo e reto na sua geração. Noé andava com Deus. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele era um homem justo e reto na sua geração. Noé andava com Deus.
Tem uma versão da Bíblia que fala que ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. O meu padrão é Cristo. Eu quero me relacionar com os meus contemporâneos pelo padrão de justiça do Rei. Amém? E aí eu vou encontrar graça aos olhos de Deus. Moisés falava assim para Deus: Senhor, se eu acho graça aos teus olhos, se eu acho graça aos teus olhos. Noé achou graça aos olhos de Deus. Como é que você pode viver debaixo da graça? De acordo com as suas escolhas. De acordo com as suas escolhas. Deus, família, trabalho, igreja. E eu não falei o quinto lugar, na minha sequência de prioridades. O quinto lugar, aí sou eu. Os meus desejos, deleites e prazeres. É o quinto. Aí lá está o meu piano. Aí lá está eu poder estudar o francês que eu quero estudar e não consigo. Ali está eu poder ler um livro legal que eu quero ler e não consigo. Quinto lugar. E sempre sobra um tempinho. E o que eu não puder fazer aqui, eu vou fazer no céu. Certamente, por toda a eternidade. Mas as coisas que eu tenho que fazer aqui na terra, eu não vou poder fazer no céu. Aqui eu tenho que trabalhar para o meu Pai. Jesus falou: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é que as pessoas conheçam Jesus e se convertam e sejam livres. Essa é a vontade do Pai. No céu eu sei que eu vou para o céu, mas no céu eu vou poder tocar piano, no céu eu vou poder fazer coisas que eu queria ter feito aqui, eu sei. Mas aqui eu tenho que fazer coisas para Ele que lá eu não vou poder fazer. Aqui eu tenho que ser um exemplo para poder ganhar vidas para Cristo. Aqui eu tenho que ser um pacificador, aqui eu tenho que ser um conselheiro. Aleluia! Aqui eu preciso ajudar você a ser santo e mobilizar um exército santo. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Moisés achou graça aos olhos do Senhor. Davi achou graça aos olhos do Senhor. A Bíblia fala que Davi, ele fez a vontade de Deus na sua geração. E você tem feito a vontade de Deus? Deus sabe qual é a sua idade hoje cronológica. Deus sabe qual é o seu potencial. Deus sabe qual é o seu tempo. Eu entreguei minha vida para Jesus Cristo quando eu tinha 20 anos de idade. 20 anos. Com 20 anos, Jesus falou para mim, eu estava na faculdade, que eu tinha que honrar minha namorada. 20 anos de idade. Nunca conheci outra mulher sem ser a minha esposa, graças a Deus. Nunca tive relação com outra mulher, nunca sem ser minha esposa. Porque com 20 anos o Senhor Deus me conheceu. Há 20 anos há 40 anos eu estou com Ele. Fiz as escolhas, fui fazer seminário teológico e continuo fazendo escolhas, como essa que eu disse para você agora. Eu espero que eu esteja achando graça aos olhos do Senhor, e eu creio que sim, porque eu sou muito feliz. Eu quero orar por você agora, para que você receba a graça. Graça é um favor que a gente não merece. Graça é uma alegria de saber que onde eu vou Ele está comigo. A graça é a bênção de saber que se a guerra é maior do que eu, Ele é maior do que a minha guerra. Ele é a minha maior arma. Ele é meu maior ajudador. É Ele. É o Espírito Santo que tem ciúmes de mim. É o Espírito Santo que não quer que o mundo seja meu amigo. Não quer que o mundo seja meu amigo. Sabe você que é pai e que é mãe, que você fica preocupado quando o seu filho que está indo da adolescência para a juventude e você está preocupadíssimo com as amizades que ele está tendo? Não é? A gente fica preocupado com as amizades dos nossos filhos. Quando você sabe que essas amizades vão levar ele para o caminho errado, não é? Pois assim diz a palavra, que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, porque Ele não quer que o mundo seja nosso amigo. Ele fala: filho, não seja amigo do mundo. O mundo quer ser teu amigo, mas não seja amigo dele. Faça as escolhas. Faça as escolhas. Abre mão hoje, porque você vai ter graça. Amém? Eu quero orar para que você tenha coragem de fazer as escolhas certas.
O Espírito Santo é o ajudador, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos fará lembrar todas as coisas, ele vai ajudar você nas escolhas, tá bem? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar,